Convidamos o orador da turma, aluno Rafael Pacheco da Silva Costa, para proferir seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, conselheiro consultivo da EMERGE, desembargador Najib Slaib Filho, aqui representando a direção da escola, excelentíssima desembargadora Renata Cota, excelentíssimo senhor professor patrono, desembargador Silvio Capanema de Souza, excelentíssimo senhor professor Paraninfo, desembargador José Maria de Castro Panoeiro, ilustríssimos senhores professores homenageados, senhores funcionários homenageados, senhores familiares, amigos e queridos colegas formandos, uma boa noite. Inicialmente, preciso registrar a honra, a satisfação e a gratidão por ter sido escolhido pela minha turma e também pela sorte para hoje estar ocupando esta tribuna na árdua e, ao mesmo tempo, deleitosa função de orador. A elaboração do discurso que se seguirá foi uma tarefa trabalhosa, não só pela criação textual em si, mas também, e principalmente, pelo dever de tentar expressar o sentimento de todo o grupo que hoje aqui se encontra na condição de formando. Nada obstante laboriosa, a missão também se mostrou prazerosa, na medida em que me vi diante de lembranças, constatações e notícias que só contribuíram para reforçar a convicção de que fizemos a escolha certa há 3 anos, quando elegemos a EMERGE como condutora de importante etapa da nossa formação acadêmica. Pois bem, nossa caminhada teve início no ano de 2011, mais precisamente no dia 14 de março, no aprazível e promissor bairro do Santo Cristo, na zona portuária do Rio de Janeiro. Eram muitas as novidades, casos concretos, assistente de turma, técnica de sentença, estágio, avaliação de aulas, além de um triatlético sistema de provas realizadas imediatamente após o encerramento do conteúdo dos respectivos módulos. Assim mesmo, com a utilização de recursos que dificultaram e muitas vezes tornaram impossível a defesa das vítimas. Esse choque de ordem nas nossas rotinas de estudo provocou 2 reações em nosso meio: a desistência e a perseverança. Os que desistiram, com devido respeito, fizeram muito bem. A EMERGE não é mesmo lugar para os que não querem adotar um comportamento compromissado, esforçado e renunciante. Por isso é que, quando falo em desistir, refiro-me aos que o fizeram porque assim quiseram e não porque precisaram fazê-lo. E os que perseveraram estão aqui hoje, celebrando a vitória e a satisfação de olhar para trás, respirar bem fundo e poder dizer: missão cumprida. Sim, porque foi uma verdadeira missão. Afinal de contas, foram 65 disciplinas cursadas, esse mesmo número de provas realizadas, 38 provas de sentença, cerca de 576 horas de estágio e aproximadamente 2.200, isso mesmo, 2.200 casos concretos solucionados em sala de aula. Nossa formação contou com estudo dos mais variados ramos do direito, além das disciplinas de cunho humanístico, como a filosofia e a sociologia, sem falar na complementação pedagógica por meio das aulas de didática e metodologia. Esses números, além de impressionar, evidenciam uma verdade, a de que é impossível percorrer essa trajetória sozinho. Por isso, é que nenhum de nós pode dizer que passou esses 3 anos sem ter feito pelo menos um amigo. Aquele que nos consolou em momentos de angústia e dor. Aquele que nos incentivou a prosseguir quando já pensávamos em parar. Que nos recebeu com festa, Mariana, para celebrar o restabelecimento da saúde. Aquele que celebrou nossas vitórias e lamentou os nossos tropeços. Que esteve conosco, como diz Claudinha, na alegria e na tristeza. Aquele que desinteressadamente compartilhou seu conhecimento conosco, ainda que fosse repassando o seu caderno, ou o caderno do Michel, por e-mail, na véspera das provas. Enfim, além de todo o conhecimento que adquirimos, a EMERGE ainda nos presenteou com os amigos que aqui conquistamos.
algo que não tem valor quantificável. Sentiremos saudades dos momentos que passamos juntos, tenho certeza disso. Desde a tensão nas vésperas das provas, das discussões sobre o gabarito e principalmente contra o gabarito, passando pelo eterno conflito por conta da temperatura do ar-condicionado, pelas longas e reflexivas perguntas do Mauro, até a alegria contagiante da Renatinha, as aulas dos professores queridos, o café no intervalo e todas as demais experiências que vivemos e as lições de vida que aprendemos nesses poucos, mas intensos anos. E o fato é que só sentimos saudades daquilo que foi bom. E fazer a Emerge foi muito bom. Aliás, qualidade é um conceito já naturalmente associado à nossa escola, pois, afinal, é somente aqui onde encontramos juntos, aliados em nosso prol, o conhecimento oracular e generoso de Silvio Capanema, Paul Ehrich e Guilherme Penha, a didática irretocável e comprometida de Cílio Faver e Juan Vasques, a profunda experiência transmitida de maneira leve e engajada por Panoeiro e Rodolfo, o zelo especialmente maternal de Elisa Pitaro e a eficiência e a solicitude dos queridos Jorge, Robson, Ana Clara e Leia. Isso sem falar da rotina de estudos já citada, das confortáveis instalações e do corpo docente altamente capacitado e salutarmente heterogêneo. Esta mesa, composta por juízes, membros do Ministério Público e advogado, comprova isso. Ainda que se mencionar a existência de funcionários destacados para atender às demandas administrativas específicas de cada turma, os assistentes de turma. Temos à nossa disposição uma boa biblioteca, um plantão psicológico semanal, além do visionário projeto Monitor Acadêmico, que proporciona aos alunos, no turno vespertino, aulas inteiramente gratuitas, ministradas por ex-alunos já formados pela escola e que agregam um elemento ímpar à nossa formação, a atualização. Tudo isso sob o comando de uma direção e de uma coordenação permanentemente atentas e obstinadas pela qualidade, aqui personificadas no desembargador Najib e no professor José Renato. É esse conjunto de pessoas, valores e bens que fazem da Emerge, aos 25 anos, uma instituição sólida e de reconhecida credibilidade, que, ano após ano, vem colhendo os seus resultados por meio da aprovação de seus alunos em concursos para as mais diversas carreiras jurídicas. Por falar nisso, não posso deixar de citar os colegas Daniel Brito, Daniel Cota, Priscila Porto, Ana Lúcia Barros e Isabelle Conte. Esses são alguns dos que já alcançaram a sonhada aprovação ou estão prestes a isso. Recebam os nossos parabéns e saibam que são, para nós, fonte de muito orgulho e inspiração. Gostaria de encerrar exortando-os a um desafio que nos brota quase que intuitivamente após tudo o que aqui foi dito, que façamos as coisas com excelência. Essa característica tão cara, mas tão rara entre nós brasileiros. Vejam, somos um povo de muito valor, mas definitivamente ainda nos falta o hábito de buscar fazer as coisas do modo mais perfeito possível. As honrosas exceções estão aí para confirmar a regra. Isso contribui, se não é a causa, para as mais diversas mazelas que assolam nossa sociedade. Refiro-me desde o desalojamento de milhares de pessoas por causa de um simples dia de chuvas fortes, até a mais profunda miséria que, alimentando-se da corrupção, ainda insiste em matar de fome alguns de nossos irmãos. Dessa forma, o desafio proposto é que, de hoje em diante, passemos a adotar, no nosso meio profissional, familiar e social, uma atitude verdadeiramente engajada e voltada para a excelência, com o fim de promovermos as mudanças que tanto desejamos ver acontecer. Que deixemos definitivamente de lado a mesquinhez e a mediocridade, que façamos a diferença onde quer que venhamos a estar. Para inspirá-los, deixo-vos um trecho bíblico,
no qual o autor incita os destinatários do texto a uma postura comprometida por meio de uma interessante comparação. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Muito obrigado.